Olá pessoal, espero que estejam bem. Bora dar o joinha aí, dar o like, bora compartilhar para enganjar nosso canal, né? Para a gente começar logo fazendo lives. É o seguinte, nós vamos fazer agora a segunda parte introdutória, né, da geografia. Vamos falar um pouquinho sobre a origem do planeta Terra, né? Vou abrir um parêntese aqui e dizer que, assim, nós temos várias teorias que procuram explicar a origem da espécie humana, né? Sendo que a mais famosa é a teoria criacionista, né? Que fala que Deus criou o mundo e todas as coisas, ligada à religião, e que não vem o caso aqui, né? Que nós estamos falando de ciência. E nós temos a teoria ligada à ciência, né? Que é a teoria evolucionista, né? E nós vamos tratar do Big Bang, ou seja, da grande explosão. E aí vocês não devem esquecer, não podem esquecer que se trata de teoria, tá? E é isso. Então, os humanos eles sempre procuraram explicar a origem da espécie, né, da nossa espécie, e por meio da ciência. Então, hoje, assim, o que a gente vai abordar aqui é o que tem de mais aceito, né, nas academias, né, no mundo do conhecimento, que é essa teoria, né, da criação que fala que o universo ele surgiu de uma grande explosão, né, que tinha ali uma quantidade relevante de energia em um ponto fixo, muito pequeno, e alguém liberou essa energia, né? Então essa energia ela se dissipou, né? E deu origem a tudo que nós temos aí de matéria e energia no espaço. Então esse universo ele foi se expandindo, e vamos falar de universo, né? Porque se a gente pegar teóricos como Marcelo Gleiser, por exemplo, ou e outros, né? Inclusive norte-americanos e europeus, eles já trabalham com a noção de multiversos, ou seja, mais de um universo possível. Então, esse nosso universo, que, segundo a própria ciência, tem entre 13 e 14 bilhões de anos, ele surgiu assim, né, por meio de uma grande explosão. E foi essa explosão que deu origem, né, a tudo que a gente tem. Então, segundo essa teoria, esse universo ele está se expandindo, né, está se expandindo, e ainda está em expansão. E aí, quando ele chega lá no ápice, né, chega lá no, digamos assim, no seu limite, ele volta ao seu ponto de origem. Então, é interessante porque eles trabalham com essa noção, né, do expandir e do contrair, que seria algo natural, né, um processo natural. E quando você pega o nosso organismo, a gente tem essa lógica no nosso organismo, né, do expandir e do contrair, né, o seu pulmão faz isso, né, a pulsação faz isso, né. Então é bastante interessante. Então, olha só, essa teoria vai falar para a gente que a nossa estrela, né, que nós chamamos de Sol, ela surgiu por meio de uma nebulosa. Uma nebulosa, ela nada mais é do que uma imensa nuvem de gás e poeira. Depois vocês dão um Google aí, pesquisa para tu ver. Para vocês terem uma noção do tamanho dessa nuvem de gás e poeira, segundo a teoria, né, segundo a ciência, ela teria o equivalente a 3 vezes a distância da Terra até o Sol. Né? Esse seria, digamos assim, a dimensão dessa imensa nuvem de gás e poeira. Então, essa nebulosa, ela entra em colapso, né? Não é que ela entra em colapso, né? Ela vai exercer duas forças, né? Que a física vai chamar de força centrífuga e força centrípeta. A força centrífuga, ela vai jogar aquela força que joga para fora, né? E a força centrípeta seria aquela força que vai jogar o material mais denso, né? Mais pesado para o eixo, né? Dessa imensa nuvem de gás e poeira. Então, aquele material mais denso, né? Ou seja, o mais pesado, ele pega fogo, né? Ele entra em combustão e aí ele vai queimando o hélio e hidrogênio. Então, aquele material, digamos
digamos, aqueles fragmentos que estavam em volta ali, né? Que eles chamam detritos, né? Fragmentos. Eles, por essa teoria, né, a teoria da acreção, né, eles vão se agrupando uns aos outros e foram dando origem, né, às que eles chamam de massas planetárias, ou os planetas propriamente ditos, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, quer ver? Eu tenho impressão. Então, como o nosso vídeo ele vai ser cru, né? Aqui, tá vendo? Então, o início seria isso, né? Aí, aqueles fragmentos menores, né? Eles foram se agrupando e pela teoria, assim, pela gravidade, a estrela do centro, né? No caso, o Sol, ela vai atrair esses corpos menores que vão girando em órbita, né? Vão girando em órbita em torno do Sol. Aí, então, a Terra, ela, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, ela era assim, né? E aí, com o passar dos bilhões e milhões de anos, né? Ela passa para isso aqui, né? Então, ela vai se resfriando de fora para dentro. Esse resfriamento é o que deu origem a essa casquinha da Terra aqui, né? Que nós chamamos de crosta, né? Então, olha só, esse resfriamento é o que vai dar origem, né, digamos, essa parte externa do planeta, que nós chamamos de crosta terrestre, né? E posteriormente nós vamos falar mais sobre ela, que são umas placas tectônicas. Então, segundo essa teoria, é por isso, né, que o interior do planeta, para vocês terem uma ideia, como vocês viram aqui na imagem, aqui, ó, o núcleo do planeta, né, ele é formado por níquel e é sólido, né, ele é rígido. Então, pra vocês terem uma ideia, ali no próximo ao núcleo, a temperatura gira em torno de 6.000 graus, segundo a ciência, né? Então, e próximo à crosta, ali nessa diferença, né, de distância, vai ter uma diferença de temperatura também. O que vai gerar a movimentação dessas placas, né? Então, você tem que entender o planeta como vamos falar na linguagem do feijão com arroz, uma panela de pressão, onde os vulcões ali, né, devido à acomodação das placas, ele seria uma espécie de válvula de escape, né? Então, essa camada rochosa mais fina, né, do planeta, ela vai ficar flutuando sobre, né, esse material viscoso, que vai estar em constante movimento, né? Ou seja, o próximo ao núcleo, a temperatura está em torno de 6.000 graus, né? Aqui, próximo à crosta, né? A temperatura ela vai estar ali em torno de 2.000, 2.200 graus. Então, essa diferença de temperatura entre o núcleo e a crosta vai fazer com que essas camadas, né, elas sofram uma pressão e aí elas vão se acomodando ali de acordo com o magma trabalhando embaixo, né, no interior do planeta. O que os teóricos chamam de células convectivas, né? Elas vão subindo e descendo, né? Ou seja, ela sobe, a temperatura próxima ao núcleo está a 6.000 graus, então esse magma ele sobe, né? Quando ele chega próximo aqui a crosta, né? Está 2.000, 2.200 graus, aí ele desce, né? E aí ele vai fazendo esse movimento. Então, dependendo do movimento que as células estiverem fazendo lá embaixo no interior do planeta, é que essas placas ou elas vão convergir, né? Ou seja, vão de encontro uma à outra, ou vão se separar, ou vão resvalar uma na outra. É que a gente vai falar mais sobre isso, né? Sobre esses movimentos que as placas vão realizar. E aí, quando essas placas liberam essa energia que elas se acomodam, né? Que é gerado esse desconforto que a gente sente na superfície, o famoso terremoto. Entenderam? Então, essa teoria é bastante interessante, né? Que quando você pega, sei lá, você vai próximo a um vulcão, ou você vai em uma região aí de montanha, como aqui na Cordilheira dos Andes, por exemplo, né? Que atravessa aí diversos países.
É interessante que você vê que o relevo, ele sofre alterações anualmente. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, segundo os teóricos, né, da geologia, ela cresce em média 1 centímetro por ano, diferentemente do território brasileiro, né, que sofre muito intemperismo, né, ou seja, sofre muita ação do tempo, que é um tema que eu pretendo falar para vocês agora recentemente. Eu fiz um videozinho fora, externo, né, como pretendo fazer outros, sobre geografia física, tá? Não só sobre geografia física, mas também com geografia humana. Então, é isso, né? É essa teoria que eu queria passar para vocês, bastante interessante. A gente vai falar mais, né? Aí depois a gente vai falar um pouco mais sobre como é que surgiu essa água no planeta, né? Nos oceanos, entendeu? E por que que ela é congelada nos polos, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Essa origem, né, que vai falar sobre essa teoria que vai falar sobre a origem do planeta. Então, esse planetinha ele surgiu aí há 4,5 bilhões de anos, 4,6, né? De um universo que tem entre 13 e 14 bilhões de anos. Segundo essa mesma ciência, esse universo ele tem aproximadamente 2 trilhões de galáxias, né? E uma dessas galáxias seria a nossa, né? A Via Láctea. A Via Láctea, aí, ela, segundo a ciência, ela tem aproximadamente, né, 200 bilhões de estrelas, assim como o Sol, né? Então, uma dessas estrelas é a nossa, né? É o Sol. Para vocês terem ideia, né? Ainda tem gente que acha importante, da grandeza do universo, né? Tem gente que acha importante. Depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui, para a gente fazer algumas comparações entre o tamanho do planeta, o tamanho do Sol, o tamanho do nosso planeta, né? O tamanho do Sol. E aí a gente vai pegar outras estrelas, né? Como a Antares, por exemplo, que é uma das maiores, e para a gente comparar entre o tamanho da maior estrela, aí comparar o tamanho do Sol, do nosso Sol, né? Comparar o tamanho da Terra, e em relação ao nosso tamanho, para a gente ver quando a gente está falando dessas grandezas, nós somos nada, né? Nós somos poeira, enfim, né? Fragmento de poeira no espaço. É interessante porque dos oito planetas que compõem o sistema solar, né? Sendo que a Terra é o terceiro a partir do Sol, que seria mais ou menos assim, ó, o Sol vai viajando, né? E os planetas vão girando em volta, né? Então ele vai, como o universo está expandindo, né? Então o Sol vai também viajando, e ele vai queimando hélio e hidrogênio, e os planetas vão circulando em volta, em órbita, né? Então, esse terceiro planeta a partir do Sol, segundo a ciência, é o único que existe vida, né? Bem, mas partindo do princípio que o processo de formação de uma estrela é esse, né? Que você tem, digamos assim, essa nebulosa, né? Que ela vai gerar uma estrela, né? E você tem aí bilhões de estrelas em um universo que tem 2 trilhões de galáxias. Ora, você pode tranquilamente, né, nesse imenso espaço aí, você ter um planeta semelhante ao nosso. Pode sim, né? Por isso que a gente não pode ter esse preciosismo, achar que só existe a gente aqui no universo, né? E aí você também não pode, como é que eu diria? É claro que você não teria, digamos assim, um veículo adequado, né, para você chegar lá a tempo para constatar se realmente existe vida. Porque assim, a gente está falando aí de uma dimensão, enfim, gigantesca em termos de quilômetros de distância, né, anos-luz, certo? Então esse planetinha tem uma coisa chamada vida, né, e das diversas vidas que existem no planeta, né, segundo a ciência, entre vegetal e animal, existem aproximadamente 8 milhões de espécies. Tu tem essa espécie que ela
se diferenciou das demais, né, por duas características básicas, né, que a gente vê a capacidade de pensamento, né, ou seja, o talencéfalo altamente desenvolvido, com a capacidade de pinça nos dedos, né. Então, a capacidade de pinça nos dedos, né, com a inteligência, ela vai nos proporcionar a manipulação de precisão para a gente, como é que eu diria, manipular a natureza em nosso benefício, né? Assim, é por uma questão de sobrevivência e extrair recursos naturais, enfim, né? Então, essas duas características dos seres humanos fizeram com que eles criassem todo esse aparato que a gente tem hoje, né? Tecnológico, enfim. É para que eles se protegessem, né? Só que é interessante porque ele cria todo um aparato tecnológico e quando a gente pega esses conflitos que estão tendo agora, né, igual Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, você está vendo aí, nós estamos aí a um passo da Terceira Guerra Mundial, né? E quando você fala, por exemplo, Rússia e Estados Unidos, tem um arsenal atômico aí que dá para extinguir a população do planeta, né, em mais de uma vez. E aí, que inteligência é essa, né? Deixa a interrogação aí para vocês, beleza? Então, os humanos, né, eles criaram toda essa estrutura, certo? E aí, conforme eles vão manipulando o meio ambiente, né, com essa, na sua interação com o meio, para retirar e explorar os mais diversos recursos naturais, é que eles vão gerando o espaço geográfico. E é esse espaço que é o objeto de estudo da geografia, né? Nós vamos se debruçar sobre ele, beleza? Então, basicamente é isso, né? Não sei se ficou legal aí, depois vocês me dão um feedback aí, me dão um retorno. É mais ou menos por aí. Aí as próximas aulas a gente vai continuando falando, né, sobre paisagem, né, a diferença de paisagem natural para paisagem humanizada, né, que é nessa paisagem, inclusive, cultural, né, que sofreu ação antrópica, que ela vai refletir a ação do ser humano, né, então a geografia ela vai explicar isso também. Nós vamos falar sobre lugar, né, nós vamos falar de escala, beleza? A gente vai partir de uma escala micro para uma escala macro, né, ou seja, de uma escala pequena para uma escala grande, beleza? Então, vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, né, muito longo. Deem um joinha aí, compartilhem, comentem, para a gente aumentar o engajamento, tá bom? Tchau, tchau.